Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco nesse canal, você que é inscrito. Deus abençoe sua vida. Graças a Deus, nosso canal ele está crescendo. A última vez que eu olhei, hoje, né? Foi a última vez que eu olhei, está com 1.499 inscritos, faltando apenas um inscrito para que nós chegamos à marca de 1.500 inscritos. E se você não for inscrito, eu já peço que você seja este um que vai fazer o nosso canal chegar a 1.500 inscritos. Para a glória de Deus, o nosso canal está crescendo. É um prazer demais ter você aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida. E hoje nós vamos estar trazendo um tema muito importante, interessante, uma história bíblica, que com certeza vai estar mexendo com a tua vida espiritual. Você vai poder aprender acerca do que Deus quer falar com você e acerca desse texto. Mas hoje vamos falar sobre um personagem bíblico muito conhecido, muito amado por uns. Às vezes tem algumas pregações que falam acerca desse personagem, diferente do que eu acredito, do que eu penso sobre ele. Uns chamam de trapaceiro, outros acham que ele foi um guerreiro, um lutador. Nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de Jacó. Com certeza você já ouviu falar de Jacó. Tenho certeza que você já ouviu falar desse personagem bíblico, esse personagem polêmico, né? Por causa das suas trapaças, como algumas pessoas costumam dizer. Mas eu não considero como trapaça, eu considero como um homem lutador, que tem coisas que nós devemos aprender com ele, tem coisas que nós devemos também descartar, como qualquer ser humano. O que eu acho interessante é que a Bíblia ela não esconde nada. A Bíblia, quando fala de um personagem, tanto o lado bom, positivo, como o lado negativo é demonstrado pelas Sagradas Escrituras. Isso nos deixa claro que foi Deus o autor principal das Escrituras, aquele que inspirou os profetas a escrevê-las. Então não tem maquiagem com a Bíblia, não é aquele livro que maqueia, aquele livro que mostra os seus personagens na sua essência, na sua realidade. E Jacó é um personagem que merece ser estudado. Sabe? Ele tem muitas coisas que nós, como servo do Senhor, nós devemos seguir. Hoje nós vamos apenas tratar de um ponto da história de Jacó. A oração. Uma oração que Jacó faz após o tempo que ele passa com seu tio. Mas para isso, eu preciso trazer um contexto para que você entenda quem é Jacó. Antes de nós lermos o texto bíblico propriamente dito que nós vamos ministrar, nós vamos entender quem é Jacó. Você já parou para entender quem é esse personagem? Jacó é um filho, Jacó é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Então, automaticamente, Jacó é neto de Abraão. Jacó, ele nasce numa casa que conhecia o Senhor, que tinha contato com Deus. Isaac tinha contato com Deus. Era um homem de Deus. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, os 2 eram gêmeos. A Bíblia deixa claro que esses 2, sendo gêmeos, obviamente um nasceu primeiro. Esaú nasceu primeiro. E naquela época havia o direito de primogenitura. O que é isso? Era um direito dado por Deus que o irmão mais velho recebia. E o que vinha com esse direito? Quem nascesse primeiro, herdasse o direito de primogenitura, herdava a bênção tanto espiritual quanto material. Era quem recebia a maior porção da herança do seu pai. É aquele que ia governar sobre a casa do pai. Ou seja, iria governar sobre todos da casa, inclusive os irmãos. Ele iria dominar, ele iria levar o nome do seu pai. Jacó, mesmo sendo gêmeos com Esaú, Jacó, ele não nasceu primeiro, ele nasceu por último. Esaú nasceu primeiro. Então, quando nascem os 2 irmãos, a parteira, né, naquela época era parteira, não tinha um hospital como hoje, a parteira marca quem nasceu primeiro. Foi Esaú. Então, Esaú automaticamente nasceu com direito de primogenitura. Esaú era um caçador, Esaú foi um homem que foi ensinado pelo seu pai, era apegado ao seu pai, trabalhava com seu pai, enquanto Jacó não. Jacó
ele era mais apegado à mãe, ficava mais em casa, aprendeu a cozinhar, porque era apegado à sua mãe. Um dia, Esaú está caçando. Jacó sabia que o seu irmão herdaria tudo e nasceu no seu coração o desejo de ter o direito de primogenitura, que também era uma bênção de Deus. Ele deseja aquela bênção para si, mas não tinha como ele ter aquela bênção, porque ele nasceu por último. Apesar de que a Bíblia diz, olha que interessante, apesar de que a Bíblia diz que quando eles estavam nascendo, Jacó ele já segura na perna do seu irmão, nasce agarrado ali, tentando, como se fosse uma luta. A Bíblia diz que havia uma luta no ventre da sua mãe, no ventre de Raquel. Por quê? Porque o Senhor Deus revela para a mãe de Jacó que ali havia duas nações dentro do seu ventre, havia essa briga, eles já brigavam ali dentro, já lutavam. Jacó já lutava desde o ventre da mãe, mas infelizmente ele nasce por último, nasce sem o direito, mas ele vai lutar pelo seu direito. E aí só tinha uma forma, aí, como alguns pregadores dizem, ele trapaceou. Porque enquanto Esaú estava no campo, presta atenção, enquanto Esaú estava no campo caçando, por alguns dias, Jacó estava preparando um prato de lentilha, uma comida muito saborosa que havia naquela época. Quando o seu irmão chega cansado, o seu irmão vai até Jacó e pede para que ele desse um pouquinho daquela comida, para saciar sua fome que estava muito grande. Jacó vê naquilo ali uma oportunidade. Jacó pensa no seu coração, é a minha oportunidade de eu conseguir o que tanto desejo desde a minha infância. Jacó estava com 40 anos ainda vivendo na casa do pai, do lado, grudado na barra da saia da sua mãe. E isso dá até um vídeo muito interessante, mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. Então Jacó resolve falar para o seu irmão, olha, eu te dou da comida que eu fiz, mas você vai ter que me vender o seu direito de primogenitura. Então Jacó não roubou, Jacó aproveitou a oportunidade para poder comprar na mão de Esaú o direito de primogenitura, de dominar sobre tudo, de receber a bênção. Ele só esqueceu de combinar com seu pai, com Isaac. Ele só esqueceu desse detalhe, desse pequeno detalhe, mas tudo bem, ele comprou. O tempo passou, Esaú esqueceu, Jacó não. Quando seu pai já estava no fim da vida, quando Isaac já estava cego, não conseguia mais enxergar por causa da idade, nem identificar quem eram os seus filhos, quando Isaac percebe que a sua vida está chegando ao fim, ele então diz o seguinte, o pai tinha que dar uma bênção. O pai tinha que orar, abençoar o filho mais velho, porque ele ia dominar sobre a sua casa. Ia receber a bênção espiritual de Deus, ia continuar a sua família, ia receber toda a sua herança. Jacó, sabendo que naquele dia iria haver a bênção para ele se apossar, para o seu irmão se apossar da primogenitura, Isaac manda que Esaú vá até o campo, caça e traga para ele essa caça que ele conseguir apanhar, faça uma comida gostosa, saborosa e traga para ele que ele pudesse abençoar. Jacó ouvindo aquilo, Raquel ouvindo aquilo, né? Na verdade Rebeca, né? Raquel era a mulher de Jacó. Rebeca ouvindo aquilo, Rebeca que era a mãe de Jacó. Rebeca ouvindo aquilo, Rebeca vai juntamente com seu filho, resolve então enganar tanto Isaac quanto Esaú. Tinha um problema que Esaú ele era peludo. Ele era peludo. Então o que a sua mãe faz? Pega um animal, pega um cabrito, uma ovelha, mata, tira os pelos, coloca, não sei como eles fizeram ali, mas coloca sobre os braços de Jacó, faz uma comida e dá para que Jacó leve até o seu pai, para que o seu pai come e o abençoe. Chegando ali, o seu pai acha assim estranho, porque rapidamente, né? Como assim?
Isaú, tão rápido você consegue pegar essa caça? E ele, então, abençoa como? Quando ele vai tocar nele para saber se realmente ele estava abençoando o filho certo, porque Jacó ele não tinha pelos, ele era liso, ele não tinha pelo, o outro tinha, mas quando ele toca, vê o pelo do animal que a sua mãe, que Rebeca havia tirado do animal que ela tinha matado, ou seja, do bode, da ovelha ali, e colocou no seu filho, ele fica meio em dúvida. Se você vê o texto bíblico, ele diz o seguinte: o cheiro não é de Esaú. O cheiro não é de Esaú. Mas tocando aqui, parece ser. Então ele é como eu abençoo. Quando o seu irmão chega do campo, quando o seu irmão chega do campo, que traz a caça, que prepara, que leva para o seu pai, ali descobre o que Jacó havia feito. O seu irmão sai dali furioso. O que Rebeca faz? Pega Jacó e envia ele para a casa de Labão, que era irmão de Rebeca, porque sabia que Esaú iria matar. Ali ele vai embora. Você precisa entender o contexto para entender essa oração. Ele vai embora. Ele vai embora e eu não vou aqui, para adiantar o vídeo, tratar de todo o percurso da ida de Jacó, da casa de Rebeca até a casa do seu irmão Labão. Mas ele vai embora, porque senão seria morto. Ele passa 20 anos trabalhando para Labão. Não podia voltar por causa do erro que ele cometeu. Mas ele cometeu porque ele desejava ter aquela bênção que só o seu irmão teria. Não vou aqui dizer para você se está certo ou se está errado. Eu sei que trapacear não está certo. Mas se formos pensar em questões espirituais, Jacó desejava o que o seu irmão não desejou tanto. Porque a Bíblia diz que ele vendeu, está lá no livro de Hebreus, e com dores ele buscou e não encontrou mais. Hoje Jacó ainda existe, que é o povo de Israel, é descendente de Jacó. Esaú não existe mais. Jacó deu valor àquilo, tanto que ele lutou. E há um texto bíblico interessante, que quando Jacó está voltando da casa do seu tio, ele luta com o anjo. Ele luta com o anjo. E no final do dia, no final da noite, né, para a virada do dia, quando o dia está amanhecendo, que o anjo pede que ele o deixe, porque o dia está amanhecendo, ele diz: eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. E ele pergunta o seguinte, o anjo pergunta para ele qual é o seu nome, ele diz Jacó, e nós sabemos que o nome Jacó significa trapaceiro, e o anjo troca o nome de Jacó por Israel, que significa príncipe de Deus. O anjo faz uma declaração muito interessante: com Deus e com os homens lutaram e prevaleceu. Como um príncipe, a essa frase, como um príncipe lutaram com Deus e com os homens e prevaleceu. Quando é que ele lutou com Deus? Quando ele está lutando com os anjos, como anjo. E quando é que ele lutou com os homens? Desde a sua infância, quando ele luta por seu direito de primogenitura, quando ele luta com seu tio Labão, porque ele trabalhando para o seu tio troca o salário dele 10 vezes de forma diferente. Qual era o salário dele? O salário dele era pago quando nascia um animal. Quando nascia um animal, tinha ali, se os animais nascessem malhado, salpicado, a cor determinava se ele ia receber o seu salário ou não. Quando nascia um animal daquela cor que era determinado para ser o seu salário, o seu tio trocava. Então ele lutou, mas ele venceu o seu tio e ficou muito rico. Então ele viveu por 20 anos ali, na casa do seu tio Labão. Ele viveu, ele trabalhou, ali ele casou com as 2 filhas, porque era permitido naquela época. Não vou também entrar nessa história, aprofundar nela aqui. Vou gravar outros vídeos falando dessas partes da vida de Jacó, mas eu só estou dando um contexto geral para que você entenda. Ele viveu 20 anos, porque ele estava com medo do seu irmão. Nesse tempo, morre a sua mãe, morre o seu pai, não consegue mais vê-los vivos, né? Despediu ali, a despedida foi para sempre. Ele não conseguiu mais ver os seus pais. Até que um dia algo acontece. Ele está num determinado lugar e ele ouve os seus cunhados, que no caso também é primo. Ele ouve os seus cunhados
porque Jacó casou com as duas primas, né, com Lia e Raquel, ele ouve os seus cunhados dizendo o seguinte, reclamando de quê? De que Jacó trabalhou e que Jacó conseguiu tirar do seu pai tudo que ele tinha para eles. Então, já aqueles irmãos, aqueles primos, né, os irmãos das suas esposas, estavam reclamando de que Jacó trabalhou, comeu e bebeu, viveu na casa de Labão, e através do seu trabalho e do salário, ele conseguiu trazer para ele o seu gado, animal, porque era o salário que o seu pai pagava, e ele conseguiu trazer para si e formar uma grande fortuna, uma grande riqueza. E ele temeu no seu coração aquela situação, então ele determina, ora a Deus, e Deus fala com ele, dá essa ordenança, e ele determina voltar de novo para a casa do seu pai. Só que voltando para a casa do seu pai, o que ele iria encontrar? O seu irmão, que na cabeça de Jacó ainda guardava rancor e desejava matá-lo. Esse era o pensamento. Então ele estava numa encruzilhada. Ficando ali, ele temia os seus cunhados. E voltando para casa, ele temia o seu irmão. Olha a situação que Jacó se encontra. Mas ele resolve então fugir novamente, fugir do seu sogro e também tio, pegando as suas filhas, pegando os seus 11 filhos, todo o seu gado, toda a sua fazenda, todos os seus servos, todo o dinheiro que ele conquistou e voltasse para a casa do seu pai. Era a opção que ele tinha. Então ele faz desta maneira. Ele foge. Ao passo de 3 dias, o seu tio e sogro descobre que ele fugiu, levando as suas filhas, levando todo o gado, tudo que pertencia a ele. Não levou nada que pertencia ao seu tio, mas ele leva tudo que pertence a ele. O seu tio, sabendo disso, reúne os seus irmãos, seus filhos, né? Irmão das esposas que ele tem, e com certeza reuniu mais homens, e foi em busca de Jacó. Andou por 7 dias até encontrá-lo, mas antes de encontrar, uma noite antes, o Senhor fala com Labão, olha, não toque em Jacó, não fale para ele nem bem nem mal. Ou seja, o Senhor era com Jacó, porque Jacó estava levando ali a primogenitura, a bênção dada por o seu pai Isaac. Estava levando a bênção com ele. Eles encontraram, não vou também detalhar muito essa história, eles encontraram, ali tiveram as suas discussões, porque Labão não gostou deles saírem fugidos, ainda disse, como que você faz isso? Eu poderia ter despedido você com a festa, mas sabemos que não é verdade. Labão também não era um homem fácil. Labão disse o seguinte, eu poderia te matar, só não vou fazer isso por causa do Senhor que falou comigo. Termina aquela situação, Labão volta para sua casa, Jacó faz uma promessa de não maltratar as filhas nem os netos de Labão, e ali eles comem, bebem e voltam-se para sua casa. Labão volta para sua casa com seus homens, com seus filhos, e Jacó segue viagem. Só que Jacó tem um problema, e aqui que nós vamos entrar no vídeo. Jacó tem um problema para resolver. Jacó havia enganado seu irmão, Jacó havia saído fugido da sua casa. Jacó havia tomado o direito de primogenitura do seu irmão. A bênção que o seu pai devia dar ao filho mais velho, ele tomou para si esta bênção. Isso não é qualquer coisa. Para nós hoje, talvez nós não entendemos a importância disso. Mas para a época de Jacó, para o povo de Israel, né? No caso não existia ainda o povo de Israel, mas para o tempo de Jacó e aquele povo daquela época, a bênção da primogenitura era algo de muita importância. E Jacó havia tomado do seu irmão. Então ele pensava na sua mente que o seu irmão ainda estava furioso com ele por causa daquilo. Então o que fazer diante daquela situação? Jacó então determina o seguinte. Jacó agora é muito rico, não é mais aquele homem que voltou fugido. Ele está saindo fugido do seu tio, mas ele não era aquele homem pobre que sai apenas com cajado, uma bênção. Ele é agora um homem rico. Ele é um homem que conquistou. Ele conquistou o fruto do seu trabalho. Ele não roubou o seu tio, ele conquistou, ele trabalhou. É muito interessante a história de Jacó. Ele trabalha, ele é um lutador, ele é um guerreiro. Ele não é um homem que fica parado, apesar de ter vivido 40 anos a barra da saia da sua mãe, mas quando ele resolve lutar, ele luta. Ele era um homem inteligente, era um homem lutador. Mas ele tinha um problema, ele estava levando crianças, mulheres,
servas, né? Servos que estavam com ele, gado, animais. O que fazer diante daquela situação? Então ele decide fazer o seguinte: ele decide enviar mensageiros para avisar o seu irmão que ele está voltando. Ele envia mensageiro. Aqueles mensageiros chegam até o seu irmão e avisam: olha, Jacó está vindo, seu servo Jacó está vindo. Quando o seu irmão fica sabendo, qual é a atitude que o seu irmão toma? De pegar consigo 400 homens. Olha que situação, 400 homens para encontrar com Jacó. Então, o seu irmão avisa que está indo de encontro a Jacó, mas está indo não só, está indo com 400 homens. Qual seria a sua atitude, ou a minha? O que nós faríamos nessa situação? Qual seria o nosso pensamento diante desta situação? Quando os mensageiros voltam e falam para Jacó o que o seu irmão, que eles toparam com seu irmão, e que ele está vindo com 400 homens, o que vem à mente de Jacó? Que o seu irmão está indo para vingar, para matar. Então ele teme o seu irmão. Ele teme o seu irmão. Então ele toma algumas atitudes. Uma das atitudes que ele toma é pegar parte do que ele estava levando, uma quantia considerável. Eu fiz um cálculo eu mandei a inteligência artificial fazer um cálculo, uma cotação hoje de quanto seria, está lá em Gênesis 32, 4 e 5, né? Deixa eu ver. 4 e 5, eu mando ele fazer um cálculo de como seria na moeda de hoje os animais que Jacó tira do seu rebanho para dar ao seu irmão de presente, tentando aplacar a ira dele. Os animais que o valor de dinheiro hoje, se fosse vender os animais, se fosse na época de hoje, seria de mais de R$ 1.250.000 em presente. Jacó novamente tentando comprar o seu irmão. Jacó determina tirar essa quantidade de animais para enviar para o seu irmão e tentar aplacar a ira do seu irmão com esses animais. R$ 1.250.000. Mas, além disso, Jacó faz algo interessante. Já resumindo, que o seu irmão não aceita. O irmão, quando os mensageiros chegam com os animais, o seu irmão não aceita. Não aceita mais ser comprado. Não aceita mais essa situação. Mas ele faz algo interessante. Ele faz algo interessante e é sobre isso que nós vamos falar. Ele ora ao Senhor. Ele tem medo do seu irmão. Ele está numa situação complicada, porque ele tem filhos. Ele agora é pai. Ele não é mais aquele Jacó que saiu sozinho com os 40 anos. Ele não é mais aquele Jacó que pode ir para qualquer lugar, que pode fugir dali. Não, ele tem mulheres sob sua responsabilidade. Ele tem servos sob sua responsabilidade. Então, além dos presentes que ele pensa poder comprar o seu irmão, ele resolve buscar o Senhor. E essa oração é uma oração muito linda, é sobre ela que eu quero tratar neste momento. Porque há momentos na nossa vida que nós nos pegamos de mão atada. Quando ele despede do seu sogro, eles determinam que nem para mal nem para bem, eles erguem um altar, um montão de pedra, tipo um altar, e determina que nem para mal nem para bem se encontrará. Nem Labão vem para onde Jacó está e nem Jacó pode ir para onde Labão está. Foi um voto que eles fizeram. Ele não podia voltar mais para trás. Que já havia selado o que havia, aquilo já era passado. A casa do seu tio já era passada. A casa do seu sogro já era passada. Ele agora só podia ir para frente. Então ele tinha uma decisão para tomar. Tem momentos na nossa vida que nós estamos numa encruzilhada em que só há uma direção. Só que essa direção pode significar lutas e problemas. E nós precisamos vencer esse problema. É um momento de Jacó enfrentar. Jacó sempre fugiu, só que agora ele não pode mais fugir.
Jacó fugiu do seu irmão, Jacó fugiu do seu sogro, mas agora ele não pode fugir. Há momentos que não dá mais para fugir. Você que está vendo esse vídeo, eu quero te dizer, há momentos que não dá para fugir. Há momentos que nós temos que enfrentar a situação, não importa o que vai acontecer. E há momentos que nós temos que enfrentar ainda com um problema, com toda a impotência, sem capacidade de vencer. E esse momento é o momento de Deus agir em nosso favor. Esse é o momento do Senhor agir. É o momento que nós só podemos confiar em uma pessoa, Deus. Os seus servos não podiam fazer nada porque Esaú estava vindo com 400 homens. Ele mataria Jacó e sua família tranquilamente. 400 homens. Imagine o quanto esse homem era rico. 400 homens de segurança estavam vindo para encontrar com Jacó. Não tinha para onde Jacó fugir. Tinha crianças pequenas. O que ele podia fazer? Então ele se ajoelha perante o Senhor. Isso aqui é muito interessante. Ele diz o seguinte. Olha a sua oração. Versículo 9 do capítulo 32 de Gênesis assim. E orou Jacó a Deus. E orou Jacó. Desta maneira orou Jacó. Deus de meu pai Abraão. Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, o Senhor que me disseste. Ele lembrando ao Senhor. O Senhor que me disseste. Torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Lembra dessas palavras, dessa oração, que nós vamos tratar sobre elas agora. O Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venhas ele matar-me as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Meus amados, quando nós lemos essa oração artificialmente, por cima, sem parar ponto a ponto, nós não entendemos o quanto ela é importante. Esse homem era um homem que costumava fugir e não pensava em ninguém. Ele não pensou que se ele fugisse da casa do seu pai, nunca mais ele veria o seu pai. Ele não pensou no seu pai. Ele não pensou no seu irmão. Não pensou nem na sua mãe que o ajudou a fugir. Não pensou no seu tio, quando muitas vezes ele fez coisas para que aqueles animais que deveriam ser listrados, então ele colocava algumas varas na frente dos animais, alguns matos que ele achava que podia servir para que aquelas ovelhas, quando olhassem para aquele mato, ou para aquelas varas que ele colocava ali, os filhotes que nascessem, iriam nascer listrados. Ele não olhava, ele não pensou no seu tio, ele não pensou em ninguém, ele só pensava em si mesmo. Aqui nessa oração, nós estamos vendo um Jacó transformado, um Jacó que agora não está pensando em si mesmo, está pensando nas mulheres, está pensando nas crianças que ali estavam. Primeiro ponto que eu acho interessante nessa oração, quando ele diz assim, o Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. A primeira coisa que Jacó faz aqui nesse texto, que nós devemos aprender, é lembrar o Senhor das promessas dele. Jacó, neste momento, não pensa apenas em si nesta oração, e Jacó, neste momento, ele usa um método de oração que poucas pessoas compreendem e têm estudado, que é orar as promessas que Deus fez. Você sabia que esse é um método eficaz para que Deus possa responder de acordo à sua palavra? Não é pressionar Deus, mas é lembrar o Senhor. E se nós estudarmos o livro de Êxodo, se nós formos estudar a oração de Moisés,
nós vamos entender que Moisés também usou dessa oração. Que oração é essa? A oração de lembrar o Senhor das promessas, orar as promessas do Senhor. Deus havia prometido a Jacó que seria com ele na volta para sua casa e que faria bem a ele. E ele se viu naquela situação de que havia um mal para ser feito a ele pelo seu irmão. Então Jacó ora ao Senhor dizendo: o Senhor prometeu, o Senhor que me disseste, torna a tua terra. Deus quem ordena que Jacó volte. Então Jacó ora ao Senhor dizendo: Senhor, foi o Senhor quem me disse para eu voltar para minha terra. Ou seja, não foi eu, foi o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que conhecer as promessas de Deus, em primeiro lugar, para que você possa orar as promessas de Deus. É uma oração eficaz. E esse é o primeiro ponto que eu aprendo com Jacó. Jacó aqui agora está um maduro e diferente. Ele entende que Deus faz promessa e que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, o primeiro ponto da sua oração é lembrar: Senhor, foi o Senhor quem prometeu. Foi a tua vontade que tem que ser feita. Então, o Senhor quem diz: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Aí ele continua dizendo assim: sou indigno. Olha outra coisa interessante dessa oração. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tem usado para com o teu servo. Jacó reconhece neste momento que sem Deus ele não é nada. Que ele está numa encruzilhada e que ele é indigno das misericórdias que Deus vem tendo com ele. Ele reconhece neste momento aquele homem que costumava lutar, aquele homem que tinha força para peitar todo mundo, para pegar o que ele queria. Ele diz o seguinte: agora eu reconheço, Senhor, que sou indigno. Nós temos que muitas vezes parar diante dessas situações da vida e dizer para Deus: eu não posso, eu não consigo sozinho. Eu sou indigno do que o Senhor tem feito, sou indigno das misericórdias, eu não tenho direito a nada, eu dependo exclusivamente do Senhor, eu sou teu servo. Irmãos, amigos, isso aqui é algo interessante e que nos chama a atenção e que nos faz entender que Deus consegue transformar qualquer pessoa, inclusive um homem como Jacó, que lutava e que não aceitava um não como resposta. Tanto que quando ele está lutando com o anjo, ele segura e não deixa o anjo sair, enquanto ele não receber o que ele precisava, que era ser abençoado. Mas o que acontece? Nesse momento aqui, ele ainda não havia lutado com o anjo até então. Nesse momento aqui, ele não havia tido a luta com o anjo. A luta com o anjo ele vai ter lá do versículo 22 e diante. Mas aqui nós já estamos vendo um Jacó transformado, um Jacó diferente, reconhecendo que ele é indigno. Aí ele continua dizendo assim: pois com apenas um cajado, olha essa parte da oração, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. O que Jacó está dizendo? Senhor, quando eu atravessei isso aqui, ele havia passado por ali antes, era o caminho. Ele estava voltando pelo mesmo caminho. Quando eu atravessei este rio, quando eu atravessei este lugar, era apenas eu e um cajado. Agora não sou mais eu. Ele está dizendo que o Senhor me abençoou. Agora sou 2 bandos. Ou seja, agora ele está voltando com gado. Agora ele está voltando com pessoas. Agora ele está voltando com família. Ele reconhece o que Deus fez na vida dele. Eu te pergunto, será que nós temos reconhecido o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, apesar de, como disse Jacó aqui, sermos indignos das misericórdias? Será que nós temos reconhecido? Eu hoje moro na cidade de Goiânia, mas sou baiano. Saí da minha terra, só eu e minha família, uma mulher e uma criança. Hoje eu estou aqui e tenho visto o que Deus tem feito na minha vida. Hoje Deus me deu carro, transporte para eu me transportar com minha família. Hoje Deus me deu terreno em Goiânia, uma filha maravilhosa aqui. Graças a Deus, emprego para mim e para minha esposa. Então, eu, como Jacó, posso dizer: Senhor, saiu eu, uma mulher e uma criança para Goiânia.
e é que o Senhor me abençoou. Nesse vídeo eu quero dizer, Deus, muito obrigado. Sou grato pelo que o Senhor tem feito na minha vida, nunca me deixou faltar o pão. Sabe, amados, assim como Jacó, nós precisamos reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida. E nessa oração, é uma oração que ele está fazendo pelo temor que ele estava tendo do seu irmão. Mas essa oração é tão linda, porque nós podemos ver aqui um Jacó diferente, um Jacó transformado, um Jacó que tinha experiência com Deus e sabia a quem recorrer no momento que não tinha jeito. Ele lutava até quando ele podia. Quando ele viu que não tinha mais jeito, então ele resolveu buscar Deus. E quando ele busca a Deus, ele faz essa belíssima oração. Já agora sou dois banhos. Livra-me das mãos do meu irmão Saul, porque eu temo, para que não venha ele matar a mim, as mães com os filhos. Neste momento, Jacó reconhece aquele lutador que não tinha medo de nada. Não tinha medo de enganar o seu irmão, não tinha medo de enganar o seu pai, não tinha medo de lutar com seu tio, não tinha medo de lutar com o urso para defender as ovelhas, não tinha medo de lutar com o leão para defender as ovelhas do seu tio. Ele disse para Deus, eu tenho, Senhor. Há temor no meu coração. Eu tenho medo. Ou seja, ele está dizendo, eu sou incapaz. Sozinho eu sou incapaz. Eu preciso do Senhor. Não deixe que seja necessário você chegar num ponto que Jacó chegou, para que você possa reconhecer que sem Deus você não é nada. Sem Deus não somos nada. Que nós possamos reconhecer que o nosso Deus é tudo na nossa vida e que sem Ele nós não podemos nada. Sabe por que Jacó estava voltando com toda essa riqueza a ponto de poder tranquilamente oferecer quase R$1.500.000 para o seu irmão de presente? Porque Deus o havia protegido, livrado. Porque Deus o havia ajudado. Não é porque Jacó era bom, é porque Deus estava com ele. É porque ele tinha recebido a bênção do seu pai. Ele havia recebido a bênção. Então Deus estava com ele. Então era Deus quem estava segurando e protegendo esse homem. E ele reconhece isso aqui agora. Porque antes ele era um jovem e lutava do seu jeito. Só que aqui agora ele reconhece. E agora, outra coisa para finalizar aqui. Ele diz o seguinte, ele agora preocupa, não mais com ele, como eu falei no início. Ele agora está preocupado com a mulher, com as mulheres, né? E com seus filhos. Ou seja, Jacó agora é diferente. Já está velho, 20 anos, 40 anos ele saiu, 20 anos ele ficou na casa do seu pai, então está com 60 anos aqui de idade. Já é um senhor de idade. Aproximadamente, nessa conta não é exata, aproximadamente, 60 anos. Ele está aqui quando ele volta. Então ele já volta com mais experiência. E assim, para finalizar, ele tem o encontro dele com Esaú. O encontro de Jacó com Esaú está no capítulo 33, que eu vou ler aqui para vocês alguns trechos, que diz assim: levantando Jacó os seus olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens, a hora da verdade. Então passou os filhos a Lia e a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiante se prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Neste momento aqui, ele divide, né, a família e ele vai na frente. É diferente aqui. Esse Jacó aqui é diferente. Ele se preocupa agora. Então Esaú correu-lhes ao encontro e abraçou-o e arrojou-se-lhes o pescoço e beijou e choraram. Dali levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Isso é Esaú falando. Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou seu servo. Então se aproximou a serva, elas e os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também ali os seus filhos e se prostraram por último. Chegaram José e Raquel e se prostraram. E perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Aí Esaú pergunta a ele: e aqueles bens que você enviou, qual é o seu propósito? Eu não vou ler o texto mais, peço que você leia em casa, mas para finalizar,
há um encontro, Deus protegeu, Jacó não foi morto, Esaú perdoa ele, nós podemos ver aqui pelo abraço, e Deus traz ele de volta em segurança à sua terra. Amados, isso aqui é interessante. A verdadeira proteção não estava nos bens que Jacó adquiriu, que enviou para os seus irmãos. A verdadeira proteção não estava na força que Jacó tinha. A verdadeira proteção estava em Deus. Deus protegeu, Deus foi com ele, Deus veio com ele de volta para a sua terra, Deus trouxe ele de volta para a sua casa. Mas essa oração, quero que você foque muito bem nessa oração. Mostra um Jacó diferente do Jacó que saiu da sua casa. Então, a história de Jacó tem muitas fases interessantes de estudarmos. Esta oração nós podemos copiar como algo interessante. Nós podemos seguir como um homem humilde, que orou com humildade, que reconhece que ele é pequeno, que Deus é grande, que ele depende de Deus. Mas há momentos da vida de Jacó que nós não podemos copiar. Nós vamos estudar isso em um próximo vídeo. Essa parte aqui é uma parte boa. Eu trouxe nesse primeiro vídeo a parte boa da vida de Jacó. Mas há momentos na vida de Jacó, há coisas que Jacó praticou que nós não podemos copiar. Nós vamos falar disso em outro vídeo. Mas isso aqui eu quero que você copie, que é a oração de entender que nós não somos nada sem Deus, que nós dependemos de Deus, que nós devemos orar as promessas que o Senhor fez a nós, lembrarmos, entendermos, conhecermos as promessas de Deus, para que em oração nós podemos falar: Senhor, a tua palavra diz desta maneira. O Senhor prometeu na tua palavra. Pode ter certeza que Deus vai cumprir. Amém? Deus abençoe sua vida. Está aí um pedacinho da história de Jacó. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixe seu comentário. O que você achou desse vídeo? Você compreendeu um pouco da história de Jacó? Você compreendeu que o Senhor Deus pode fazer na vida de um homem, como era Jacó? Transformar, você entendeu? Deus é Deus que transforma. Amém? Deus abençoe sua vida.